porque quem falou mal do Bolsonaro e hoje eles acham que ainda não é servil, subserviente, confiável, leal, não tem direito a nenhum tipo de perdão ou arrependimento. Mas o próprio Arthur Machado, que chamava Bolsonaro de Bolsonaro, esse está liberado, está perdoado. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Com o Olavo hoje em dia, quando e como foi a sua volta ao cristianismo? Então, eu explico isso no livro Confissões de um Ex-Libertário, porque foi uma mistura, né? Foi o avanço da idade, a filha chegando à adolescência, e eu percebendo a importância desse entorno, dos valores, leitura dos grandes pensadores cristãos, como Chesterton, C.S. Lewis, Roger Scruton e outros, né? Então, foi uma busca do conhecimento, foi uma coisa de dentro que veio ali. Eu brincava já que eu era o ateu mais cristão que tinha, né? Se você ler meus livros antigos, você vai perceber ali pelo menos um denominador comum, um certo fio condutor, mesmo na fase do objetivismo da Ayn Rand, que de certa forma eu nunca aderi a essa seita da Ayn Rand. Por quê? Porque eu tinha e sempre tive uma certa humildade epistemológica. Eu não me achava o dono da razão. Tive uma fase da minha vida de maior arrogância ali, que eu batia de frente com a minha mãe direto e tudo. Mas, se você ler meu primeiro livro, Prisioneiros da Liberdade, uma coletânea de textos, no final eu escrevo um epílogo, onde eu digo, olha, tem aqui muitos pensamentos, alguns são meio divergentes. Se eu conseguir despertar no leitor uma curiosidade por buscar mais conhecimento por conta própria, não tomar a palavra de ninguém como uma verdade definitiva, eu acho que eu cumpri meu objetivo. Algo nessa linha. Então, desde o início da minha vida de escritor, aos 20 e pouquinhos anos ali, 20 e poucos anos, eu prego a busca pela verdade, com humildade. Então, isso aproxima qualquer pessoa do cristianismo, na minha opinião, se você for realmente buscando, né? Então, foram várias razões, vários aspectos, mas talvez esse tenha sido o principal. O que eu posso dizer é que eu não tive uma grande epifania. Eu não tive aquele momento que algumas pessoas têm, e eu até dou uma invejada, né, das pessoas que sentiram aquela presença num determinado momento e ali elas souberam. Eu não tive isso. Eu tive mais um caminho intelectual, como o do próprio C.S. Lewis. Acho que você tem um livro sobre isso. Tenho. E, por fim, tenho visto alguns comentários de que Gilmar Mendes tem soltado declarações já armando uma futura ilegalidade das ações do André Mendonça. O que você acha? Então, esse foi o tema da minha coluna de hoje na Gazeta do Povo. Cavando o pênalti da nulidade. Eu acho, sim, que o Gilmar, com esse papinho todo, né, que ele puxou ali uma cartada feminista política, do Dia Internacional da Mulher, misturado com barbaridade intelectual, como ele chamou, barbárie intelectual, institucional, né, barbárie institucional, eu tenho plena convicção de que ele está cavando esse pênalti. Ele está preparando o terreno para dizer que esses vazamentos de conversas íntimas, conversas privadas, do Vorcaro com a noiva e tudo por aí vai, colocam em xeque a cadeia de custódia das evidências, né? Ou seja, a Polícia Federal promove busca e apreensão, detém os aparelhos celulares dos réus e isso está sob sua custódia. Se começa a vazar conversas íntimas, que não são, inclusive, do interesse público, segundo Gilmar Mendes, isso seria um alerta de que a cadeia de custódia não foi respeitada e tudo mais. Ele está querendo anular.
antes de começar as investigações para valer. Ele fez isso com a Lava Jato e ele é muito seletivo, hipócrita, portanto, nesses comentários que ele faz. Ele voltou a ser garantista. Vamos lembrar que Gilmar Mendes era o maior garantista do país na Lava Jato. Depois, quando foi para perseguir o bolsonarismo, ele deixou de lado o garantismo e ignorou competência adequada de foro, prerrogativas dos réus, direito à ampla defesa, juiz natural, tudo isso. Porque ele queria punir o bolsonarismo. Então, o Gilmar Mendes, acima de tudo, é um sujeito cafajeste nesse sentido. Tomou nota dos leitores no próprio X. A juíza Ludmila Lins Grilo foi na mesma linha, lembrando da Lomã, da legislatura, das leis da magistratura, mostrando que ele não pode se manifestar, dando opinião, pitaco, sobre julgamentos em curso, investigações em curso, que foi exatamente o que ele fez. E o meu advogado, Emerson Grigoletti, foi lá e escreveu um textão mostrando que ele está errado do ponto de vista jurídico nessas ilações e que é, sim, do interesse público questões privadas quando envolvem essas figuras que, enfim, promoveram um assalto à coisa pública. Eu sou da opinião, como eu vi algumas outras pessoas comentando, acho que o próprio Paulo Figueiredo e outros, né, de que a gente não precisa ficar entrando nos aspectos da Peleleca Blanca, o nosso Cebolinha mafioso, né, com a sua noiva e as suas aventuras sexuais nos jatinhos. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Mas eu entendo até como estratégia de quem vazou. A Lava Jato usou também essas estratégias para manter o interesse público no caso. Porque senão as pessoas perdem rápido o interesse se você ficar falando de muitas tecnicidades, né? Jargão jurídico e tudo. Ah, um cara roubou o FGC, o BRB, um calote, CDB, não sei. Começa a ficar meio confuso. Agora, quando o cara fala que nem o Cebolinha, que ia ficar ali, né, fazendo aquilo com a peleleca da moça até ela ficar branca, isso vira meme, vira piada, todo mundo passa a comentar, vai para tudo que é grupo de WhatsApp, e aí mais gente começa a querer se interessar pelo que realmente importa no caso do Banco Master. Então, como uma estratégia de mexer com a opinião pública, eu até entendo. Mas eu também não gosto, eu admito que eu não gosto disso. Essa parte de ficar explorando a intimidade, né, não é o que é relevante aqui. Relevante aqui é a relação promíscua, o verdadeiro bacanal, a orgia entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes, Toffoli e companhia. Isso é grave. Isso deveria chacoalhar a nação e fazer o país parar, né? Então, cada um com as suas prioridades. A gente sabe que tem uma parcela majoritária do povo, assim como tem aí, grosso modo, metade da população que é corrupta, e se não roubou é só por falta de oportunidade, como a gente pode perceber, né? Tem uma parcela muito grande da população que só quer saber de fofoquinha, de besteira, de treta em rede social e não quer se aprofundar em nada, né? Enfim, a conta Maverick, Joker, acho que é Maverick alguma coisa, não sei, mas vem promovendo aí verdadeiros massacres a algumas figuras, como por exemplo o Renan Santos do MBL. Hoje foi o dia do Arthur Machado do Quinto Elemento. Ele escreveu um textão mostrando como o Arthur Machado fala bobagem em relação à privatização,
misturando Embrapa com Petrobras, um monte de baboseira. Infelizmente, até o Fábio Weingarten fica retuitando esse sujeito, né? Que foi preso na Lava Jato, envolvido em esquema ali com fundo de pensão e tudo. Todos da Lava Jato se dizem inocentes. Estão todos soltos. Eu não acho que estão soltos porque são inocentes. Mas, enfim. O fato é que esse Maverick escreveu um textão mostrando por A mais B a ignorância ou má fé do Arthur Machado em relação a essa questão da privatização, porque ele odeia o Reagan, a Thatcher, o livre mercado, a ideia de privatizações. Quem mexe com um fundo de pensão corrupto prefere normalmente estatais, né? E a resposta dele foi assim: nossa, que textão longo, nem vou ler, que preguiça, alguma coisa assim. Claro, o sujeito está no business de lacrar, de ficar criando militância que repete, que nem robô, né? Kim Paim tem razão, Kim Paim tem razão. E pessoas que não querem se aprofundar em nada. Até porque esses dossiês que eles produzem ali, né? É ficar resgatando mensagens de quem já falou mal do Bolsonaro, porque quem falou mal do Bolsonaro e hoje eles acham que ainda não é servil, subserviente, confiável, leal, não tem direito a nenhum tipo de perdão ou arrependimento. Mas o próprio Arthur Machado, que chamava Bolsonaro de Bolsonaro, esse está liberado, está perdoado. Então, são pessoas que caem em contradição o tempo todo, não conseguem se explicar, porque não tem um padrão com base em princípios, né? É apenas conveniência eleitoral. E muita gente inteligente percebe isso e vai se afastando, mas tem idiota rodo que fica repetindo, né? Quem tem razão, quem tem razão, quem tem razão. E é esse tipo de gente que o Arthur Machado quer, de alguma forma, seduzir. Então, infelizmente, não faltam pessoas, ainda mais nas redes sociais, dispostas a escolher uma espécie de guru e embarcar numa espécie de seita. Não é para esse tipo de gente que eu falo, que eu faço análise. Eu exijo, né, um pouco mais do meu público, um pouco mais de honestidade intelectual, um pouco mais de inteligência, de coerência e por aí vai. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador.